mais evidente. Muitas vezes é aquilo que tem menos valor. Capítulo 13. Os três capitais. Dinheiro é só uma camada fina. Espero que você esteja compreendendo os códigos do milhão. Odiando a pobreza e esse ódio esteja fazendo você canalizar essa energia para ação e novas ideias, e logo o resultado vai chegar. Está tudo guardado dentro de você. Vou te ensinar agora sobre os três capitais, e com coerência, consciência e pressão tudo vai fazer mais sentido. O primeiro é o capital financeiro, aquele que todo mundo acredita que precisa. Só que tem pessoas que têm negócios e não têm dinheiro, e elas até conseguem quebrar o negócio. O segundo capital é o intelectual. Se trata daquela pessoa muito inteligente, que tem brilhantes ideias, porém, não faz nada com elas. E o terceiro capital, que para mim, e para outros gurus de finanças também, é o mais poderoso de todos, o capital emocional, porque com ele, até sem ter o dinheiro, consegue prosperar em tudo que estiver disposto a fazer. O importante é reconhecer qual deles você possui, e o que pode fazer para conquistar os outros. Lembre-se, você pode contratar especialistas para esses assuntos. Nas minhas empresas, por exemplo, eu contrato pessoas com aptidões que eu não tenho, ou que tenham melhores do que eu. Assim o meu time fica completo, entendeu? Se atente para construir em você muito capital emocional, pois se você não tem o capital emocional, você pode ser inteligente e ter dinheiro, porém em algum momento vai dar problemas, você vai ser traído por suas emoções. Eu já escrevi um livro sobre isso chamado O Destravar da Inteligência Emocional. É praticamente um guia sobre como dominar seu cérebro e suas emoções. Foque em ter no mínimo 65% de sua capacidade em capital emocional. Ele é sem dúvida o mais importante. Tem empresas que do nada quebram, você nem acredita. Vou te contar um segredo. Empresas não quebram por conta de falta de capital financeiro. Empresas só quebram por um motivo: falta de capital emocional. A falta de dinheiro não faz uma empresa quebrar, mas o que causa esse desfalque no caixa é o capital emocional. Para gerar resultados em dinheiro, você precisa do capital emocional. Ele é o que está por trás, o que sustenta os outros. A primeira camada é mais fina, infelizmente é aquela que todos se apegam mais. A primeira de todas é a do capital financeiro. Depois vem as ideias, o cara do conhecimento, e quase todos, inclusive você até ontem, acreditava que a última camada seria a do emocional. Até ontem, porque agora aprendeu quem realmente aguenta o tranco, e ele não será mais visto como a última camada, e sim como a mais importante. Quem tem capital emocional não fica bobinho quando tem muito dinheiro, e muito menos se apavora quando não tem. É aqui que está o segredo. Tem um estudo americano onde eles pesquisaram vários continentes e perceberam que as pessoas entregam apenas 9% do seu capital emocional nas companhias onde trabalham. Elas fazem isso geralmente porque não veem oportunidade de plano de carreira na empresa ou não sentem que estão sendo potencializadas e aproveitadas. Por isso, elas colocam um limite de entrega para a empresa. Os funcionários não acreditam que é possível crescer nas companhias, ou mesmo que podem abrir seus próprios negócios. O cérebro, para economizar energia dessas pessoas, travam e entregam somente 9% de conteúdo emocional. Empresas boas conseguem reter talentos por até 10 anos. Eles criam planos de retenções como uma maneira que todos se sintam presos e totalmente dependentes delas. Se você proporciona crescimento a uma pessoa, ela começa a entregar tudo, ela chega a entregar 90% do capital emocional. Não tem empresa que não cresça assim. Por isso, que o Google é um ambiente completamente aberto e divertido. A pessoa tem que estar com o emocional conectado, ela tem que babar de vontade, de querer fazer parte da sua equipe. Tem que fazer seu funcionário cair para dentro. Imagina, 10 anos colhendo apenas 9% do capital mais poderoso, que é o emocional. A empresa que acha que está ganhando, na verdade tomou uma ré que nem imagina. Se ela investisse nessa pessoa, para que ela fique apenas 1 ou 2 anos lá, e explodisse o emocional dela,
ela iria entregar até 90%. Qual o benefício disso? Essa pessoa iria entregar resultados que você nem imagina, a empresa iria ficar disruptiva. Pablo, mas eu nem sou empresário. Você não é ainda, na verdade você já é, mas ainda não tem a empresa. Primeiro você é, depois você faz e consequentemente você vai ter ser, fazer e ter. Você precisa internalizar e aprender isso, já te ensinei anteriormente. Pessoas envolvidas emocionalmente entregam tudo, entregam até o espírito. Estão envolvidas com propósito, porque o espírito é o que mais fala do propósito, a alma fala do governo, e o corpo de tudo que é químico de nossas reações às emoções. Por isso ela precisa estar envolvida, a pessoa tem que se entregar no negócio. Que parada é essa de capital emocional? Se tem dinheiro, ele segura a onda e você não fica idiota. Se está faltando dinheiro, ele não deixa você ficar medroso e assim continua focado. Afinal, você confia em Deus, em você e no seu potencial, por isso, já acorda com sangue nos olhos, querendo morder até faca, você vai para cima. O outro capital é o intelectual. Você precisa investir nele. Por isso não pare de estudar e aplicar o que você está estudando. Aplique porque se não usar vai dar obesidade cerebral. E isso é terrível. Eu olho para algumas pessoas e as enxergo em um patamar, por exemplo, gente que quebra demais, elas têm pouco capital emocional, porque vão para outra empresa e lá quebram novamente. Só porque essas pessoas colocam o capital financeiro em primeiro lugar. Uma empresa não precisa quebrar, é só fazer downsizing, que é a diminuição de tamanho, ou seja, se tem 100 funcionários passa para 30. Terceiriza um monte de etapa que não está tendo fluxo e acabou. Agora o que de fato quebra uma empresa é a lerdeza da mente. Faltou dinheiro, não matou uma ideia nova e não conseguiu nas emoções fazer essa gestão. Aí a empresa quebra mesmo. Se você percebe que a sua empresa está caminhando para essa quebradeira, passa dado de graça para outra pessoa, alguém que vai prosperar e vai fazer funcionar normalmente. Dos 3 capitais, qual o mais importante? Vamos para as tarefas. Você é o melhor negócio para se investir. Capítulo 14. 5 passos do dinheiro. Em qual passo você está? Pega esse código. Estudar é diferente de escolarizar. Estudar sobre dinheiro é algo que ninguém te ensinou. Na verdade, nenhuma instituição educacional ensina, e na maioria das famílias, educação financeira não está na lista de prioridades. No meu curso Método IP, eu me deparo com advogados, contadores e corretores que não entendem de dinheiro. Finanças é uma das coisas que não se ensina na faculdade. Nem pode, né? Porque se ensinar isso na faculdade as pessoas prosperam. As pessoas gostam de me perguntar: qual é a melhor empresa para se investir? Eu respondo: na sua. Ah, mas eu não tenho empresa. Então você não está investindo no melhor negócio que existe, sua vida. Se você não está construindo algo para você, para sua família, para quem vem depois de você, tem algo errado, não está investindo no melhor negócio. Por isso você precisa estudar sobre dinheiro. O que acontece com quem não estuda? Entra em qualquer negócio ruim. Sabe aquele cunhado que chega na sua casa e oferece um bom negócio? Então você cai, porque é um otário disponível. Estudo desde os meus 12 anos de idade, e nunca parei ou fiquei sem ler sobre o assunto. Uma dica que te dou é: vá entender sobre finanças. Porque mesmo entendendo, você vai dar uma patinada em alguma coisa. Então, precisa estar aprendendo sempre. Passo 1. Estudar. Vai estudar um livro, fazer eventos de finanças, assistir vídeos no YouTube ou falar com alguém a respeito disso. Vá aprender coisas novas e canalizar as energias que estava gastando errado. Passo 2. Conquistar. Essa é a parte mais difícil do negócio. Não se trata mais de teoria, mas de prática. Vou te dar um exemplo. Você deseja caçar javalis. Antes de ir para o mato, você deve aprender como fazer isso. Entende que primeiro precisou estudar, porque você nunca viu um javali, não sabe como ele é, como ele se comporta.
É um animal forte, para matá-lo sem arma de fogo não é tão simples assim. Imagine o drama de abater um javali sem saber como. Não dá. Você tem que ter feito a fase de estudo, para passar a fase da conquista. Quando você aprende toda a teoria, chega a hora de praticar. Por isso, que eu falo que essa é a fase mais difícil. Passo 3. Multiplicar. É aqui que está o segredo. Poucas pessoas entendem de multiplicação. Você precisa multiplicar o javali que abateu. Só que a maioria das pessoas quer apenas consumi-lo. Você pode fazer diferente, vender a sua pele, os ossos, a carne, tudo o que quiser e multiplicar o que conquistou. Passo 4. Patrimonializar é transformar em patrimônio o que você multiplicou. Dinheiro líquido é patrimônio também. Eu sugiro que você faça uma reserva de emergência, 6 vezes o valor da sua renda mensal, e direcione o restante para outros negócios. Investimentos na bolsa, imóveis, sociedades em empresas e compras em leilões, por exemplo. O melhor investimento é aquele que te traz satisfação e você mais gosta de fazer. Enquanto o mundo se chamar terra, você precisa aprender a multiplicar e patrimonializar a terra com autoridade no assunto. Ontem mesmo, me conectei com um cara forte e famoso. Quando perguntei quanto ele tinha de patrimônio, respondeu que não tinha nem 2 milhões. O que adianta você ser reconhecido no que faz e não ter patrimônio? Em todas as palestras de finanças eu pergunto: quem tem 2 ou mais escrituras em seu nome? A resposta é quase sempre a mesma. Em um ambiente de 500 pessoas, elas nunca passam de 5. E isso não acontece só na minha cidade, mas em qualquer lugar do mundo que eu já fui. Suíça, Alemanha, entre outros lugares. É um problema de consumidor, pois consumidor não dá conta de patrimonializar. Quantas escrituras você tem em seu nome? Ok, vou deixar isso para as tarefas. Passo 5. Compartilhar. Não espere você morrer para passar para frente os teus bens. Sei que seus pais te enganaram quando diziam que tudo que era deles era seu, mas pare de enganar seus filhos hoje. Ensine para eles que nada é deles. Assim, irão ter o desejo de aprender rápido os 5 passos do dinheiro: estudar, conquistar, multiplicar, patrimonializar e compartilhar. Espero que meus filhos com 30 anos tenham mais patrimônio do que eu, mas essa é uma projeção minha. Vou ensinar tudo do meu know-how, como fazer, passar o que já aprendi, para eles nunca dependerem de herança. A única herança que vou deixar para eles é a instrução. Trabalho bom é aquele que tem data para acabar. Capítulo 15. As 5 rendas. O trabalho é a menor delas. Por que dignifica o homem? Foi um castigo. No início não precisava disso. O lavrar a terra era uma diversão. Só que depois da queda Deus colocou os comandos em todo mundo. Depois da queda, Lúcifer foi condenado ao inferno, e Adão a suar para comer entre espinhos e abrolhos. Lá no Éden não tinha ar-condicionado, mas tudo era próspero. A terra dava 100 para 1, e agora várias terras não dão nada. Eva também teve a sua condenação. A serpente perdeu as pernas e teve que rastejar. A consequência que você tem por não ter conhecimento é de se lascar na vida. O conhecimento liberta, só que também aprisiona. Se você descobrir algo e não praticar, você fica pior do que quando não sabia. Ignorar às vezes sai mais barato, só que você paga imposto com a sua vida. Se o homem não trabalhar, ele morre de fome, é humilhado. Ninguém bota a fé, e quem não trabalha, não importa se você não precisa, tem herança ou é playboy. Homem tem que ir para a caça, defender a família, seu cônjuge. Homens vão para cima. Vou te contar uma coisa. A minha média de produtividade é de 17 horas e 30 minutos por dia. Mas estou fazendo, ando ver, das minhas coisas, para poder diminuir isso, e ter mais tempo de qualidade com a minha família. Porque a minha aposentadoria ainda vai demorar um pouco. Vai ser dia 17 de abril de 2027, às 18 horas. Eu amo trabalhar, acho da hora, já fui workaholic, que é aquele cara que não para de trabalhar um segundo, mas não rola. Fazer isso é passar a vida inteira caçando remédio para descansar. Vamos lá. A primeira renda é o trabalho, a segunda é o lucro. O cara do lucro é quem entende das coisas, quem coloca pressão. Salário sempre será inimigo do lucro. Para ter lucro você não pode pagar tão bem. E você, que é trabalhador, aprenda isso. Os grandes grupos vão sempre pagar mal aos industriários. Só vão pagar bem para aqueles que fazem parte da gestão, e os outros sempre irão ganhar pouco. Assim, sobra mais lucro. O terceiro tipo de renda é o patrimônio. Muitas empresas não têm lucro, mas têm patrimônio.
A Amazon é uma das maiores empresas, ela não tem nada que gera lucro, mas tem um patrimônio de branding, de nome poderoso na Terra. O valor de mercado da empresa é gigantesco, só que não tem nada no estoque. O Uber não tem lucro, na verdade dá até prejuízo, só que continua crescendo. E tudo isso por conta do patrimônio. Anota assim: patrimônio é maior que lucro. Por isso que nessa geração as pessoas não se importam tanto com o lucro, porque ele não dá conta de salvar uma empresa. A empresa tem que ser maior que 10 anos de prejuízo, por isso patrimônio é a parte-chave de qualquer negócio. Depois do patrimônio vem a renda passiva. Pouca gente investe e entende disso. O que é isso? É você acordar e nenhum membro do seu corpo precisar trabalhar. O negócio vai trabalhar automatizado. Renda passiva é um fluxo. Quanto mais água você solta, mais peixes vão subindo. A renda passiva são os peixes. Qual a diferença entre renda passiva e renda ativa? Na renda ativa, como o nome já diz, você está ativo, você coloca a mão. Por exemplo, você vai fazer um curso online. A primeira turma será uma renda ativa, porque você está desenvolvendo o curso e gravando as aulas. A partir da segunda turma, essa renda será passiva, porque o curso vai rodar no automático. Em 2018 dei mais de 300 palestras, é uma vida que eu não quero mais hoje, só que para chegar até aqui, eu precisei insistir sem parar. O que pessoas levam 10 anos para atingir, com a renda passiva você atinge em um ano. Depois da terceira renda passiva, o pau quebra. Acordar e não precisar depender de mais nada não é a vida de preguiçoso, é desfrute. E por último vem a renda eterna. Anota assim: tudo que você investe em pessoas, você está investindo em Deus. Quando você investe em uma pessoa não tem como calcular o seu retorno, e se você não tiver esse valor, não funciona. Esses dias estava fazendo negócios com novos sócios e perguntei para eles: qual o seu propósito? E um deles respondeu: eu quero me aprimorar. E eu falei: para isso você não precisa entrar nesse negócio, você pode melhorar sozinho. E ele falou: eu quero alcançar pessoas, por isso estou nesse negócio. Aí sim falamos a mesma língua. Não mexa com gente que não esteja focado em servir pessoas, isso é renda eterna, é aliança com Deus. Recapitulando, salário é inimigo do lucro, lucro é inimigo do patrimônio. O patrimônio, se não estiver gerando renda, é inimigo da renda passiva, e a renda passiva te deixa em paz para investir em pessoas, e isso é renda eterna. Não se preocupe em como fazer, apenas faça. O importante é começar, entrar em movimento. Capítulo 16. Oportunidade e atitude. Cavalo arreado passa só uma vez. Mentira. Cavalo arreado são as oportunidades, e se você quiser pode ter muito, sabia? Mas irá precisar de atitudes. Vou te contar qual é o problema de todo mundo: o tempo que elas gastam na espera. As pessoas foram configuradas desde pequenas a ganhar as coisas. Bastava fazer um pouco de birra, esperar e as coisas chegavam. Você precisa aprender isso comigo. Prefiro aprender do que ganhar. Ganhar é muito bom, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Deus, quando ensinou esse princípio, quis dizer que ele é um doador que não precisa ficar recebendo as coisas, pois é o dono de tudo. Quando você ouve que tem que doar, parece que é para dar o que não tem. Isso acontece porque você não aprendeu como transbordar. Se realmente estiver configurado no modo aprendizagem, e não no modo ganhar, tudo que você aprender, dará conta de passar para frente e ensinar outra pessoa. Na matriz de ensino, é preciso compartilhar para aprender, ou seja, é sempre melhor dar do que receber. A palavra mais poderosa para o cérebro chama-se atitude. Ela tem uma ressonância que você nem imagina. Tem um poder energético que você não faz ideia. Atitudes não são vazias, elas precisam existir, e quando eu me movimento, mudo meu pensamento e atraio aquilo que eu quero. As atitudes atraem oportunidades. Tem gente que fala: ah, perdi a oportunidade da minha vida. Não, tem como você perder algo que você nunca teve. Coloca isso na sua cabeça: se não foi contabilizado, não tem prejuízo. Não existe prejuízo se não tiver entrado no seu caixa. Novas atitudes fazem você ter novas oportunidades. Por exemplo, quando vim para São Paulo, meu custo fixo mensal teve um aumento em 8 vezes. Meu estilo de vida mudou. Para isso acontecer, eu tive que tomar várias atitudes pesadas. Envolveu gastar 8 vezes mais do que estava acostumado. Essa atitude começou a abrir um mar de oportunidades. Falar no evento do Guelrivei que teve aqui em São Paulo, ser vizinho das famílias mais influentes do Brasil e fazer novas conexões com multimilionários e bilionários. Não adianta copiar minhas atitudes. Você precisa cair para dentro, nas fazem sentido para você.
Eu acredito que das atitudes nascem as oportunidades. Vou fazer uma alegoria, dar um exemplo que acontece na roça. A vaca tem o leite que sustenta o bezerro, só que ela não procura o bezerro para alimentá-lo, apenas aparece no pasto cheirando leite. É o bezerro que corre atrás do seu sustento. A vaca nesse exemplo é a oportunidade, e o bezerro só se alimenta porque toma atitude. Se você me acha doidão, doido é você que não toma atitude. Não existem novas oportunidades sem ter atitudes. A sua atitude move montanhas. Uma vez Maomé disse assim: eu vou trazer a montanha aqui amanhã, e vocês devem chegar no horário. Todo mundo chegou. O povo pirava nele, porque era um político rico e muito engajado que prometeu trazer a montanha até ele. E todos ficaram abismados com isso. Mas a montanha não veio, e todos ali ficaram aguardando, achando que ele iria fazer algo extraordinário, um milagre, ou que a montanha iria pular no colo dele, sei lá. Ele falou: montanha, vem até Maomé. A montanha ficou quietinha. Então ele virou e disse para todos: se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. E todo mundo pirou, aplaudiu e tudo mais. Parece uma besteira essa história, mas ela é louca demais. Se você prometer que algo virá até você e isso não vier, vá atrás desse negócio. Eu acredito. Assim como Jesus falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir transportar os montes de lugar. Ele é o profeta, é o Deus vivo em pessoa. Ele disse que se sua fé for do tamanho do menor dos grãos, já será o suficiente para você fazer muitas coisas. Só que até você conseguir transportar os montes, vai ter que ir atrás deles. Agora pense no que realmente quer e vá em direção a isso, porque a atitude vai fazer você ficar cada vez mais próximo da sua montanha. Existem oportunidades que estão sendo dadas a outras pessoas, porque você não toma atitude. Você acha isso impossível e não gosta de ter atitudes, porque quer que as pessoas entrem, peguem na sua mão e façam a sua parte. Pare com isso. Decida logo, ter atitudes diárias. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. Nunca deixe de ter atitude. Você tem que agir todos os dias, incansavelmente. Quais atitudes você ainda não tomou, que já deveria ter tomado? Assim como as pessoas vivem em ciclos, as empresas vivem de fases. Para você crescer, precisa deixar o rio fluir. Capítulo 17. 5 fases de qualquer empresa, datas que você precisa ter em uma mão. O primeiro passo de qualquer negócio é colocar data para abrir ele. Sem isso não adianta nada, você precisa matar a ideia. Encontrei um amigo que estava frustrado, porque deixou de ganhar 400 milhões de reais com a empresa Uber. Quando apresentaram a empresa para ele, não acreditou na ideia e não entrou. Vários amigos meus que já tiveram ideias geniais e nunca fizeram nada. Assim que tiver uma ideia, já coloque data para fazer o negócio. Mate a ideia. Este é o primeiro passo. Você pode memorizar esses passos na sua mão. O primeiro dedo é o polegar. Ele representa a primeira data, a abertura do negócio. O segundo dedo ou segunda data é o break-even point, conhecido como ponto de equilíbrio em português. Acontece quando a empresa consegue se equilibrar, parando de pegar o dinheiro do dono e usar o fluxo de caixa para pagar as contas. Essa é a maioridade da empresa. A própria empresa entra em um fluxo de caixa que consegue se pagar. Ainda não estamos falando de lucro, apenas de cobrir seus custos. A terceira data é poderosa. Esse terceiro dedo vamos chamar de payback, quando o dinheiro investido volta para o bolso do dono. Vou te explicar melhor. Suponhamos que você abriu o negócio com R$1 milhão. Precisa ter claro e calculado o seu ponto de equilíbrio e o payback, dia em que o milhão voltar para você. Abriu o negócio, dá um fôlegozinho de uns 6 meses, dali para frente, programe os boletos para receber de volta mensalmente. Porque você precisa achar gordura dentro da empresa para retirar o que foi investido. Primeiro, abrir a empresa, matar a ideia. Segundo, break-even point, ponto de equilíbrio, onde ela se sustenta sozinha.
Normalmente isso acontece depois de 6 meses. Terceiro, payback, que geralmente ocorre em 2 anos. Tem negócio top, que devolve o capital investido em 12 meses. Hoje eu ouvi sobre um negócio que o cara compra e já tem o payback na hora. Vários negócios têm payback muito rápido e, às vezes, o valor para entrar no negócio é bem inferior ao faturamento. Boas franquias são assim. Te aconselho a pesquisar sobre esses tipos de negócios que surgem milhões a cada dia. A quarta data, o próximo dedo é o passo de contratar um CEO. No Brasil, essa prática ainda é pouco conhecida. As pessoas acham que elas têm que tomar conta da empresa até morrer. CEO significa Chief Executive Officer, ou seja, diretor executivo, a autoridade máxima na empresa. Quem faz o negócio acontecer tem carta branca para tocar o terror. Ele faz a apresentação de resultados e o dono da empresa pode curtir adoidado. Eu espero que você chegue logo nesta data. Você que já é dono de uma empresa ou logo vai ser, deve instalar esse drive. Contratar um CEO assim que a empresa se sustentar sozinha. Eu já contratei um CEO, com 32 anos de idade, e estou terminando de fazer o handover, passar o bastão para ele. Ele toca a empresa e eu curto a vida doidado. É duro, eu sei. Você quer morrer tomando decisões da sua empresa, mas não precisa. Por que contratar um CEO? Contrate um cara mais experiente que você, mais safo que você e que consegue levar a empresa para mais longe que você, e não vai precisar ficar ensinando a vida inteira. Precisa ser um cara em que você confia, alguém que vai te deixar fora do operacional para elucubrar coisas novas. A empresa vai ficar mais profissional e organizada. O CEO vai cortar seus defeitos que são aparentes, pegar no seu pé e dirigir o seu negócio. Sua empresa vai alavancar e crescer mantendo a sua essência. A quinta data é a melhor fase de todas, representada pelo dedo mínimo, acontece quando você vende o seu negócio. Às vezes, me sento com donos de startups e vejo que eles não têm data para vender o negócio. Então, fico com pesar, pois é um povo apaixona, por coisas. Não adianta se apaixonar pelo negócio, dessa forma ele não prospera. Apaixone-se em servir as pessoas e qualquer coisa que colocar a mão você vai prosperar. Mais uma dica poderosa que eu te dou: coloque data para vender. Se você quiser deixar de herança, venda para os seus filhos. Mesmo que eles paguem você com o lucro do negócio, que dure o tempo que você estiver vivo, não dê o negócio para ninguém. A questão geracional só dá certo em 15% dos casos na primeira geração e 5% na segunda. Essa transmissão geracional de empresas não funciona muito aqui no Brasil. Vou recapitular os 5 passos. Primeiro passo: mate a ideia e abra o negócio. Polegar. Segundo passo: break-even point, ponto de equilíbrio. Indicador. Terceiro passo: payback, investimento recuperado. Médio. Quarto passo: contratar um CEO, profissionalizar o seu negócio. Anelar. Quinto passo: transmitir o negócio, vender. Mínimo. Empresas têm que ter uma data de venda. O seu CPF tem data para acabar, o seu CNPJ não? O dia que você entender isso, você vai ter uma empresa tipo American Express de 400 anos. Fechou? Nem sempre o que todo mundo faz é aquilo que precisa ser feito. Capítulo 18. Onde eu não começaria investindo. Não entre em desuso. Eu vou te mostrar uma nova mentalidade. E o que você não concordar pode seguir no que acredita ser o melhor para o momento da sua vida. A tecnologia, a inovação e a disrupção estão atuando muito forte, então pare e perceba que existem muito mais facilidades para você prosperar rápido. Por exemplo, no ramo da pecuária, se você for investir em bois, eu te daria 3 opções. A primeira seria o boi Nelore, que é um boi tradicional, aquele branco bonito. A segunda seria o Tabapuã, que é um boi parecido com o Nelore, só que sem os chifres. A terceira opção seria o boi Montana. Esse é aquele boi marrom baixote das canelas curtas. Provável que você prefira o Nelore, porque quase todo mundo tem ele, e na sua cabeça,
você acha que é a melhor opção. Só que você não pode escolher alguma coisa só porque todo mundo tem. Você tem que preferir um boi que é precoce, que cresce, engorda e dá resultado mais rápido, que é o caso do boi Montana. Montana é um boi que, se você estudasse e comprasse ele, teria um ótimo resultado. É um boi caro, e talvez você precise mudar a sua fazenda para que ele se adapte ao capim, mas você não está entendendo. O resultado é muito rápido. Você vai criar o boi do mesmo jeito, só que com um boi precoce, a velocidade do seu retorno é maior. Esse é o segredo. Por isso eu não começaria investindo em coisas que precisam de muito estoque, de espaço físico, está cada vez mais caro. Daria preferência para coisas on demand, onde eu faço por demanda ou entrego por demanda. Por exemplo, se você fabrica roupas, pode ter um estoque gigante e ir acabando com ele ao longo do tempo ou trabalhar com estoque reduzido. Você também tem a opção de tirar pedido, mandar fabricar e entregar. Nesse caso, você pode até terceirizar para ir mais rápido. Um estoque pode ser dividido em 3 tipos: gigante, razoável e sem estoque, sendo que sem estoque é o melhor de todos. Cuidado com estoque. Para mim, dinheiro de estoque fede, demora a voltar para o circuito. É um negócio que eu não investiria de jeito nenhum. Outra coisa que eu não investiria é em negócio que tem muita gente. Jeff Bezos tem uma frase que diz: uma equipe que não pode ser alimentada por 2 pizzas é grande demais para discutir ideias. Você que acha exagero, vou voltar lá na empresa de telecomunicações que trabalhei, quando liderava 1.100 pessoas. Os portugueses que compraram parte da empresa perguntaram para mim: quantos analistas você tem? Respondi: 16. E eles anotaram no caderno assim: a partir da nossa gestão, esse executivo só terá um analista. Eu questionei e eles responderam: porque isso dá para fazer por sistemas. Eu olhei para eles e confesso que eu olhava para portugueses achando que não sabiam nada, porque a gente sempre fez piadas com eles. Mas posso te falar? Os caras são feras. Fizeram uma das maiores implantações de sistemas na companhia da época. Porque tinha gente demais para fazer as mesmas coisas. Cuidado com o estoque e o número de pessoas para não mostrar ineficiência. Por isso, eu também não investiria em um negócio que não tem sistema, pois você não consegue escalar, e para um negócio crescer precisa disso. Se for muito manual, você também não pode investir. Pode ser a maior empresa do mundo. Se estiver focada em conceitos tradicionais e antigos, vai entrar em desuso. O maior exemplo disso é a Kodak. Ela foi uma das maiores indústrias da inovação no mundo. Enquanto Thomas Edison inventou a câmera fotográfica, George Eastman inventou o filme fotográfico. Só que um engenheiro que trabalhava na Kodak inventou a máquina digital e a família Eastman não o deixou mostrar para ninguém. Quando explodiu esse negócio, eles não surfaram na onda dessa invenção. A Blockbuster era a maior locadora de vídeo do mundo e quebrou. A Kodak era a maior empresa de inovação do mundo, principalmente em filme fotográfico, e quebrou. Eles esconderam a máquina digital, porque faturavam bilhões com filmes, com o líquido de revelação de imagem hospitalar e mais tantas outras coisas. Sem contar que trabalhar com o digital era algo que não queriam. Isso teve um preço alto. Como não acompanharam o processo, acabaram perdendo para a própria inovação. Não guarde suas ideias. Elas só têm valor quando são executadas, e é melhor ser você o autor. Outra coisa que eu não começaria investindo seria em coisas burocráticas. Aquelas que têm baixo lucro e precisa rodar uma roda gigante para você ver o retorno, como é o caso da cadeia alimentícia. É algo muito bom, mas o lucro é baixo. Eu conheço uma distribuidora, a maior do Brasil, que entrega para quase todos os supermercados, ficam com apenas 1% de lucro. Só acaba compensando porque são bilhões de faturamento. Mas se alguma coisa der errado, você quebra, porque tem apenas 1% de lucro. É algo muito arriscado. Se você ainda não entendeu, eu não começaria investindo em coisas tradicionais. Por quê?
As vendas das lojas físicas estão caindo 5% todo ano. Já as lojas online estão crescendo 10%. O que você acha? Então essas são as minhas dicas de negócios. Não quer dizer que onde eu não investiria você está proibido. Acompanhe o desenvolvimento e perceba se as pessoas estão querendo esse tipo de negócio. Então, essas são as minhas dicas para você começar a abrir o seu bloco de investimentos. Por isso expliquei onde eu não começaria investindo. Sementes são ideias. Capítulo 19. A semente. Uma semente não é só uma semente. A semente não demonstra seu potencial enquanto ela ainda é somente um caroço. Por isso, você precisa se esforçar, treinar o cérebro para ver a fotografia, para enxergar o final. Isso é tão interessante que você olha para um caroço de manga e pensa, é só um caroço de manga. Na verdade, ele nunca foi só isso. Aquela manga nunca foi só uma manga. Ela era uma semente com potencial de milhões de frutos. Depois que mudei meu estilo de olhar, quando vejo uma manga, enxergo nela sua verdadeira identidade, uma mangueira. Dificilmente você vai encontrar pessoas que conhecem a sua verdadeira identidade. E quando não sabem quem são, perdem a vida inteira vivendo uma fraude. Aquilo que nasceu para ser uma árvore frutífera se resume a um caroço. A condição que você vive hoje não te define. Assim como o caroço de manga precisa explodir para tornar-se uma mangueira, você precisa sair dessa condição e explodir a ogiva que habita em você. Vocês entendem essa analogia? Quando você joga um grão de milho na terra, por exemplo, não está vendo apenas a semente, mas um pé com algumas espigas de milho, que cada uma pode ter de 500 a 800 grãos. Quando olho para os meus filhos pequenos, não vejo crianças, mas homens que estão no estado de criança, que na verdade são nações. Eu estive em Jerusalém e cheguei a uma conclusão muito louca. O país inteiro de Israel, desenvolvido e poderoso, é fruto de um cara chamado Jacó, que virou Israel, a nação. Nações começam com uma pessoa, uma semente. É uma coisa bem simples, o seu milhão também. Você só precisa ter uma ideia de R$ 1.000, que é a semente, e vender para 1.000 pessoas, que é o seu milhão. Quando entende sobre a semeadura e colheita, fica mais fácil saber multiplicar qualquer coisa. Você precisa visualizar o desfrute, lançar essa semente na terra e cultivar até colher o fruto. Como ter uma ideia de R$ 1.000? Item produto. Criar um curso, aplicativo, objeto ou evento. Entenda o produto como a criação de algo virtual ou físico. Item serviço. Você pode usar seus talentos para ensinar os outros. Através de mentorias, cursos, consultorias ou organização de eventos. Item acesso. Você pode fazer a organização de um evento para 1.000 pessoas com um custo de R$ 1.000 cada acesso. O segredo está na ideia. Essa ideia tem valor? Porque você só pode colocar preço em algo que tem valor. Teve um mendigo que fez o método IP em São Paulo e Deus falou para mim, dá R$ 1 milhão para ele. E eu pensei, será que é o diabo está falando aqui comigo? Só pode. E eu fiz uma pergunta. Como dar 1 milhão para ele? Para que fazer isso? Esse cara é um mendigo, ele vai torrar tudo. Mas eu sou muito obediente ao que Deus fala para mim, só que eu pensei que era o diabo na hora, confesso. Deus me respondeu, dá a semente do milhão. O que é a semente do milhão? Eu perguntei. Ele me respondeu, a semente do milhão é 1.000. Tudo que você tiver dúvida, faça perguntas. Eu peguei R$ 1.000 em dinheiro e dei na mão dele e disse, você não pode comer esse dinheiro, é uma semente e a semente precisa ser plantada, não coma sementes. Pessoas do mundo inteiro ficam me pedindo todo dia pelo Instagram para eu dar o método IP para elas. Só que não tem como você prosperar e colher coisas sem semente. Tem que ter a sua semente envolvida no negócio. Na tarefa, vai ter um local para você colocar os tipos de ideias que você precisa ter para bater 1 milhão. Pode ser fazendo sociedade com alguém, estudando algo, vendendo o seu know-how, o seu conhecimento, entre outras coisas. Essa semente é determinante. Se você não tem uma ideia,
um know-how, para bater essa ideia de 1000, te sugiro bater uma ideia de 500. Só que nesse caso você vai ter que vender para 2000 pessoas. É fundamental que você ame a semente, porque a semente tem um potencial todo dentro dela. Ela precisa cair em uma terra boa, precisa de adubo e manutenção. Nessa manutenção você precisa acompanhar, porque o crescimento quem dá é Deus. Deus é quem dá a semente e também o crescimento. Ele só não planta, porque essa é a sua parte. Escolha boas sementes, para não ter problema na hora de colher. Bora ter uma boa ideia? Daí você me fala, Pablo, me falta a ideia, a semente. E eu respondo, conecte-se com pessoas. Para surgirem as ideias, você precisa se relacionar com alguém, que vai ativar algo na sua cabeça, pois a interação de dois cérebros produz a semente chamada ideia. Novos caminhos, novas ideias, novas pessoas, novas ações e novos resultados. Não existe terra boa, existe a boa pessoa que cuida bem da terra. Capítulo 20. A terra, qual o nome do lugar que você vive? Esse capítulo é sobre a Terra, o planeta que você mora chamado Terra. Se você pegar rápido o código que estou te falando, vai perceber que o lugar para você investir chama-se Terra, pois é o lugar de frutificar. Eu vou abrir a sua mente com uma história que mexeu muito comigo quando pensei nela pela primeira vez. Deus nos fez da terra. Ele poderia nos fazer do minério, do ar, da água, do ouro, do rubi, mas Ele nos fez do quê? Da terra. Pare para pensar, qual seria a lógica para Deus nos fazer da terra? A terra é onde você planta a semente e ela cresce e dá fruto. Deus colocou você na terra. Ele colocou a própria semente na terra e fez você à sua imagem e semelhança. Sêmen no latim quer dizer semente, a sua semente dá frutos. Você precisa entender que a terra é produtora e multiplicadora. Ou seja, você tem a semente e também a multiplica. Tem lógica isso para você? Jesus fez uma alegoria em Mateus capítulo 13, 13-8. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescerem, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Qual dessas terras você é? Eu acredito que você é uma terra boa para produzir e as pessoas também. O problema são as crenças. Elas bloqueiam o crescimento e comprometem os frutos. Para a terra produzir 100 por 1 é preciso respeitar o ciclo. Tem uma coisa maluca que vou te contar. Quando Jesus falou, perdoe uma pessoa 70 vezes 7 no mesmo dia. Poucas vezes Jesus soltou cálculos, e nesse caso, o resultado de 70 vezes 7 é 490. Foi esse o número de anos que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia. Deus deu um comando para eles lá atrás, quando ensinou em Gênesis e Êxodo: vocês precisam deixar a terra descansar. A terra dava muito fruto, só que eles não tiraram o ano de descanso, e como consequência ficaram 490 anos sem a própria terra. A essência do negócio é entender de terra. Aprender que isso é poderoso, que a terra precisa de descanso e de sal. As 490 vezes que Jesus falou sobre perdoar alguém no mesmo dia, significa perdoar a mesma pessoa a cada 3 minutos. O que eu entendi com isso foi que ele jogou um código da terra. Se você não der o descanso para a terra, não vai ser perdoado, vai ser expulso e ficar sem ela. Aprenda uma coisa: se você não desfrutar e não descansar, você vai perder. Adão estava no Éden e foi expulso da terra. Deus falou para ele: você vai ficar aqui comigo e desfrutar. Só que ele quis trabalhar, foi lá e caçou confusão com coisas que Deus não quis para ele. Então perdeu a terra. Você está pegando o código ou não? Terra é lugar de descanso. Se você endurecer seu coração com alguma coisa, se deixar o solo duro,
não cuidar dele e não cumprir as fases de descanso, você vai pagar caro por isso. Pois, no hebraico, descanso significa desfrute. A prosperidade é o crescimento. Mas para crescer você precisa de uma terra boa. A terra é o coração e o cérebro. Do coração procedem as fontes da vida e o seu cérebro é o que dá comando de aceitar e fazer. Se o seu cérebro está pronto para executar e o seu coração é bom, você sempre vai ser uma terra boa. Engraçado que aqui no Brasil você anda em alguns lugares que parecem o deserto Saara, sendo que meio metro antes desse deserto tem um oásis com coisas verdes plantadas até na rodovia. Agora você me explica como existem pessoas prosperando em lugares pobres. A terra é a mesma, só muda quem cultiva a terra. Você pode ter a pior terra do mundo, ou a melhor, mas te falo uma coisa, dá para plantar até na areia. Em Aruanã, Goiás, perto do rio Araguaia tem areia e o povo planta mesmo assim. Qual é a desculpa? Você precisa focar na terra, entender de terra, fazer ela descansar e aplicar o mineral que ela precisa. Quem é a terra? Terra são pessoas. Você tem um sócio. Será que seu sócio é terra boa? E você? É uma terra boa para alguém plantar? Se não for uma terra boa, você anula a semente que cai na terra. Semente muito boa e terra ruim é como um x0. O resultado sempre será zero. Já era. Tudo que você multiplica por zero deixa de ser pleno. Uma semente plena plantada em uma terra ruim é perdida. O que você precisa para se tornar uma terra boa? Patrocinar alguém não é apenas investir, é acreditar que ele é capaz. Capítulo 21. Os adubos são pessoas. Esse capítulo é sobre os adubos. Meu objetivo não é te ensinar a ser agricultor, fique em paz, é muito pior do que você imagina. Estou apenas usando alegorias para ficar mais fácil na sua cabeça, pois se for falar tecnicamente você vai achar que é impossível. Mas, se eu falar de forma natural, eu crio um background na sua mente. Você sabe o que é um background? É um plano de fundo e com ele as coisas ficam mais simples de entender. Pessoas são os patrocinadores. Você precisa listar os seus patrocinadores. Tem um livro meu que chama A Chave Mestra do Universo. Dos livros que já publiquei, recomendo que você tenha esse na cabeceira da sua cama para você destravar essas paradas e aprender a ser um patrocinador de pessoas. O que são os adubos? Adubos são as conexões. Seus relacionamentos são responsáveis por 85% dos seus resultados. Se você não tiver pessoas que já bateram 1 milhão e que falam de 1 milhão para você aprender sobre isso, vai acontecer algo muito simples: nada. Você não vai ter com quem conversar. Como vai falar coisas de 1 milhão com a sua avó, que não acredita em nada, que ganha uma aposentadoria de R$ 1.600 por mês? Muitas pessoas não acreditam nesse negócio de 1 milhão, só que é algo muito simples, mas para você entrar nisso, primeiro precisa ambientar o seu cérebro. A primeira coisa a fazer é a semente. Você precisa comprar semente de qualidade, que são ideias. Depois você precisa de uma terra boa, que cérebro e coração. Agora você precisa de adubo, pessoas que te patrocinam positivamente, gente que está com você, que te faz pensar o tempo todo, pessoas que só fazem você ficar maior do que você já é. Você precisa ter patrocinadores, porém também precisa conectar com as pessoas para aprender a patrociná-las. Então, você vai chegar em alguém e falar assim: você quer ser milionária? E a pessoa vai responder: quero. E você vai perguntar: quanto você está disposto a pagar? Esses dias me perguntaram: o sucesso é para todo mundo? E eu respondi: não, pois não são todos que querem pagar o seu preço. A sabedoria é para todos? Não, pois ninguém quer pagar o seu preço. A salvação é para todo mundo? Não, nem todo mundo quer aceitar Jesus como Salvador. O reino é para todo mundo? Não, nem todos querem construir a posição de governo que Deus os colocou. A riqueza é para todo mundo? Não, Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Quando ele falou isso eu já entendi, não tem como fazer o mundo todo ficar rico,
porque as pessoas vão continuar sendo improdutivas. Você tem pessoas que de fato dão ideias para você? Pessoas que são adubos? Para clarificar quem são os adubos, você vai lembrar das últimas 5 vezes que se sentou para almoçar com seus amigos. Dessas 5 vezes você deve ter encontrado, em média, com 20 pessoas. Dessas pessoas, quantas não ficaram falando da vida dos outros? Falaram só de ideias? Essas pessoas, se existirem, são patrocinadoras, são adubos. Tem uma tarefa que vai pedir para você contar uma coisa muito boa que fez e falar para os seus amigos. Quais deles ririam e quais chorariam com você? Vou te contar a real. Arrumar gente para chorar com você é fácil, porque o mundo é negativo. Agora eu quero ver você arrumar pessoas para rirem com sua vitória. Lembro quando bati R$1 milhão em um dia de trabalho, e não foi de trabalho físico, mas através de ideias e escalando isso em empreendimentos. Fui contar para um dos meus melhores amigos. Ele foi o único cara que vi até hoje sorrir verdadeiramente por isso. Foi muito massa. Pois ele sorriu falando: eu vou fazer a mesma coisa. E eu aprovo e apoio ele nisso. Talvez muitas pessoas íntimas não vão gostar disso, porque eles nunca conseguiram fazer 1 milhão. É dolorido para eles. Pois cada um tem a vida que merece. Eu não sou mau, mas entendi que tudo que eu planto, vou colher. A vida é mais simples do que você imagina, só que é difícil. Simples, pois qualquer idiota sobrevive, acorda todo dia. Agora é difícil, porque fazer o que tem que ser feito, diariamente, fazer acontecer para viver uma vida que vale a pena todos os dias. Isso um idiota não dá conta de fazer. Coloca uma coisa simples na sua cabeça: você precisa de adubo. Mas cuidado com adubo vencido, que são pessoas que não acreditam mais, e com excesso de adubo, pessoas que só dão opinião, mas não ajudam em nada. Desse jeito você vai matar a semente. Adubos são pessoas, sementes são ideias, terra é coração e cérebro. Você vai ter que escolher os adubos. Eu sei que você quer escolher os melhores, mas posso te dar uma dica? Escolha pessoas que já estão dando bons resultados. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Adubo faz total diferença, fazendo uma planta que antes dava 400 sementes passar a dar 2.000. Mas cuidado com pessoas baratas, elas não deixam você bater 1 milhão, não te deixam fazer nada. Agora, vá fazer as tarefas no 1 milhão que estão chegando, tamo junto. Nem todo bem faz bem, nem todo mal faz mal. Capítulo 22. Os agrotóxicos. Um mal necessário. Se você for plantar em uma lavoura muito pequena, por exemplo, ou no quintal da sua casa, não vai precisar de agrotóxico, mas se escalar o plantio, será quase impossível ficar sem ele. Isso, porque uma simples praga pode acabar com tudo de uma vez. Eu sei que está na moda e é bastante gourmet falar de coisas orgânicas, eu também acho bonito, só que tem um detalhe. O orgânico na maioria das vezes é para algo pequeno. Igual ao Instagram, se você for vender um curso de forma orgânica, ao invés de ter 800 alunos você vai ter 80. E para atingir os 800 você precisa ir para o combate, usar ferramentas para aumentar as vendas. O mesmo acontece na sua plantação, utilize ferramentas para aumentar a produtividade da lavoura, ou um simples ataque poderá acabar com a produção. Como usar o agrotóxico? Um agrotóxico poderoso que você pode usar é aprender a dizer não. Esse não se torna uma ferramenta poderosa no combate, quando as pragas querem matar a sua plantação. Outro agrotóxico é fingir demência. Esse é o remédio mais barato que já vi. A pessoa fala mal e você dá de louco, pode até parecer sórdido, mas não é. Só finge demência e acabou. Outro exemplo de agrotóxico é a ação positiva de enfrentamento. Não sei se você sabe, mas tem gente que gasta todo o dinheiro com adubo, agrotóxico e semente, só que na hora de plantar vira e fala: Deus, agora é com você. A pessoa até treme de medo, contando com chuva ou a falta dela, porque se não acontecer isso, a pessoa perderá todo o seu investimento. Por isso, para todo medo que você tem,
O agrotóxico que você vai usar é a ação positiva de enfrentamento. O que é essa ação? É o que você vai fazer para tocar o terror e, imediatamente, pegar a energia que está te consumindo e jogá-la para frente. Para isso, tem uma técnica de inteligência emocional chamada CC: capturar, converter e canalizar toda e qualquer energia. O caráter do agrotóxico é preventivo. Se você for usar depois, você já vai ter tido uma perda substancial na sua lavoura. Então, se você quer realmente bater 1 milhão, você vai ter que aprender a usar isso. Os agrotóxicos são ações de dizer não, de fazer perguntas e de ir para cima. Quando eu estava com 12 anos, li o livro Pai Rico e Pai Pobre. Engraçado que nesses dias lançaram a edição de 20 anos dele, eu até a comprei. Depois que eu li esse livro, vi uma reportagem na revista Veja falando que para ser milionário você tinha que colocar um salário mínimo todo mês, na poupança, de 18 até os 60 anos. Dessa forma, você teria 1 milhão. Eu pensei, vou bater 1 milhão só quando tiver 60 anos. Mas eu bati com 27. Tenho um sócio, que com 22 anos e em uma única tacada, já bateu 1 milhão. Não importa se os outros acreditam em você, se eu acredito em você, se seu cônjuge acredita em você. Primeiro você tem que acreditar em você, pegar esses códigos que estou te ensinando e conectar com gente que você ainda não conectou. 1 milhão já é possível dentro de você, só que fica pensando na forma. Para de pensar no como e foca na semente. Uma coisa que me dá multimilhão é o método IP. Porém, eu precisei usar agrotóxico nas pessoas da minha própria família, que sempre me falavam para eu não mexer com isso. Eu tive que bater um agrotóxico em todo mundo, e são pessoas que eu amo. Não ouvi meu pai, minha mãe, minha esposa, não ouvi ninguém, porque eu sabia o que estava fazendo, sabia que era parte do meu propósito. Agora, depois de mais de 100 turmas, todo mundo que era contra, respeita por causa dos meus resultados. Os que mais te amam podem não te apoiar, mas não é porque eles não querem que você prospere. É que eles não entendem o seu propósito e têm medo que você se dê mal nessas situações. Você vai ter que usar agrotóxico. Saiba que aprender sobre lavoura é uma virada de chave, pois se você souber apenas isso, entender e investir 5 anos da sua vida plantando e replantando, fazendo tudo o que precisa ser feito, você enriquece. Eu estou te ensinando com uma alegoria perfeita. O melhor negócio do mundo é plantar na terra. E a melhor coisa do mundo é você, porque você também é terra. Não é só plantar e colher, existe também o cultivar. Capítulo 23. Colheita. Tudo tem seu tempo. Você tem que gostar da colheita, mas antes vou te mostrar um versículo, que muitos gostam de acrescentar uma desculpa. Por que você não próspera? Algumas pessoas respondem, porque ainda não é o tempo de Deus. Elas acabam usando a Bíblia de maneira errada. Que doideira! Em Eclesiastes 3, 1, 2 diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Só que eu vou te mostrar um segredo sobre plantar e colher. É simples, quando você tem uma semente, já tem dentro dela a data da colheita. Vou dar um exemplo bem simples. Um espermatozoide não tem tempo para começar a crescer, mas quando fecundado, tem o dia para nascer o bebê. Preste atenção. Já tive crise com isso, perguntando assim: Deus, por que a gente tem esse tanto de sêmen? O Senhor quer que tenhamos esse tanto de filhos? Olhe a minha pergunta de menino. Deus respondeu: você tem sementes disponíveis o tempo inteiro. Pode usá-las o quanto quiser. Eu ainda perguntei para Deus: então, por que você não dá a semente quando a gente decide ter filho? E ele respondeu: você é como eu, multiplicador, com liberdade para multiplicar quando você quiser. Eu, com crise de menino e Deus me levando para um patamar que nem imaginava. Você pira que a vida é assim? O tempo todo você tem sementes e pode usar da forma que quiser. As sementes estão sempre disponíveis. O homem carrega o sêmen o tempo todo. Tem homens que nunca terão filhos porque não querem.
Há também aqueles que acreditam que não podem, e para estes, existe o milagre. Eu nunca vi alguém em um ambiente cristão não ter filhos, e quando eu falo ambiente cristão, é de quem acredita em Jesus e tem esse lifestyle. Quem acredita de fato não fica sem filho, a pessoa que eu vi que mais demorou levou 10 anos, mas teve. Afinal, o que é essa colheita? Dentro da semente já tem a data de retorno. Quer plantar morango? Leva 80 dias, tem alguns que levam 60. Isso já está dentro dele, ou seja, a semente morre e frutifica nesse tempo. Se quer plantar jabuticaba, ela já tem um código escrito em seu DNA. Frutificar com 15 anos, tem algumas que frutificam com 10. A tâmara do Egito leva até 70 anos para frutificar. Quem fica regando uma planta para colher daqui a 70 anos? Isso acontecia com a tâmara antiga, a nova, modificada geneticamente leva 7 anos. A semente já tem a data da resposta. Se você está agora plantando um negócio, esse negócio já tem a data de resposta. Por exemplo, se você for fazer uma lavoura profissional e plantar hoje, pode agendar o maquinário da colheita, pois já sabe o código que ela carrega. Claro que pode calcular uma margem de erro, mas tem uma lógica, conta-se por semanas. Aí você agenda as máquinas para tal semana, chega a data marcada e tudo está pronto para a colheita. Não tem como errar, plantamos na terra há milhares de anos. Esse capítulo é sobre colheita, e a colheita não é sobre sorte. Então, você precisa saber quando plantar, como plantar e o que plantar para ter uma boa colheita. Mas lembre-se, entre plantar e colher existe o cultivar, que é tudo que você faz durante o processo. Pois, a energia que você gastar no cultivo vai determinar os seus resultados. Então, cai para cima e cuida negócio. Quando você quer bater seu primeiro milhão? Coloque data agora. Quando eu era menino, coloquei a data de 60 anos, mas bati com 27. Esse milhão pode ser todo o seu patrimônio, dinheiro líquido, qualquer coisa, desde que somando tudo, dê R$1 milhão. Exemplo: se você tem uma casa que vale R$300 mil, vai pegar o ágio dela e somar. Se tem um carro, o valor dele não é o da tabela FIPE, mas um valor abaixo, que se chama ágio. Só que primeiro você tem que colocar uma data, a colheita tem que ter data. Por isso, que a primeira tarefa vai ser para você colocar data no seu milhão, e a segunda vai ser somar tudo que você tem para saber quanto você tem hoje. Se você está com R$233 mil, isso significa 23% do seu alvo, mas não se afobe. Às vezes, você plantou um alqueire até hoje, e agora vai plantar 100 alqueires. Então, não tente fazer conta, nem colocar data com base no histórico que você já viveu. Se fizer isso, vai pirar. O que você faz na colheita? Precisa amar a colheita, armazenar e comercializar aquilo que você plantou. A colheita é tão importante quanto plantar. Tem gente que não sabe fazer nada com o que colhe. Vamos aprender isso no próximo capítulo. Muita coisa está por vir, lembre-se, o fim é sempre melhor que o começo. Busque valor em tudo que você faz. Capítulo 24. Como comercializar. A colheita. Preço e valor. Você tem que aprender a comercializar. Vários clientes que já tive reclamavam que não sabiam colocar preço nas coisas. Tudo que você faz tem que gerar valor, porque o preço tem que acompanhar o valor. Nunca determine preço diferente do valor. Se o preço for maior, vai impactar tudo que está vendendo. Já se o seu valor for maior, o preço pode subir quantas vezes você quiser. Eu aprendi isso com um cara que se chama Marcelo Torquato. Nós fabricamos jeans nas mesmas facções e terceirizamos nos mesmos lugares praticamente. Vendíamos uma calça jeans por um preço, no atacado, enquanto ele vendia a dele pelo triplo do preço, também no atacado. E como ele conseguiu fazer isso? Começou a gerar um valor absurdo e colocou o preço que quis. Não sei como está hoje, mas na época, há alguns anos, a marca do jeans dele era a página mais curtida do Brasil, muito mais que grandes marcas ou famosos. Ele começou a gerar um valor absurdo, investia pesado em propaganda do Facebook. Eu me lembro que ele tinha uma equipe enorme e mesmo assim, não dava conta de atender todos os clientes, que muitas vezes ficavam bravos porque não conseguiam comprar. Tem base isso? Isso é o resultado de quem gera valor. Você tem que saber comercializar isso muito bem, porque se a semente realmente é boa, tem que colocar valor nela e o preço equivalente ao valor. Por exemplo, se eu planto milho, o que eu vou fazer com o milho que eu colhi? Não vou ficar fazendo 1000 modalidades com o milho, comendo pamonha, curau, milho cozido, ou seja, não vou mexer só com milho que eu planto. Eu tenho que colher e converter o milho, e essa conversão é transformar aquilo em pecúnia. Meu avô foi um grande fazendeiro, lá em Minas, plantador de café.
Ele plantava café e eu milho. Suponhamos que nós vamos nos encontrar, e eu quero comprar o café dele, eu vou e levo milho para ele, só que ele não quer milho, mas tudo que eu tenho é milho. Então, o que eu faço para sair dessa área do escambo? Para sair disso eu devo vender o meu milho, convertê-lo em pecúnia, e arrumar uma forma melhor e mais barata para comprar o café que eu preciso. É muito simples. Saber vender aquilo que você colhe é fundamental. Precisa da conversão em pecúnia, dinheiro. Assim você ganha velocidade e agilidade de compra. Com dinheiro você consegue comprar o que você quiser. Sacou, Pablo? Mas eu tenho dificuldade para vender. É o seguinte, você dá conselho de graça para todo mundo. O dia que você entender que o seu know-how custa dinheiro, vai começar a vender o seu conselho. Por isso tem aquela frase: se conselho fosse bom seria vendido, não seria dado. Você pode pegar conselho de forma gratuita, mas as pessoas capacitadas irão te cobrar. Você foi programado a fazer um monte de coisas de graça pelas pessoas. Sei que alguém vai falar que nós temos que fazer de graça mesmo, eu até concordo com isso, mas vou te contar qual o parâmetro que eu uso. Para calcular o meu preço, penso no tempo que fico longe de casa, porque o que eu quero é curtir a minha família, pescar e aproveitar a vida doidado. Quando me chamam para um trabalho, eu já dou o preço, falo que vai custar tanto, porque estão me tirando do meu conforto. Muitas pessoas me chamam para dar palestras em vários lugares, e eu gosto muito disso, mas prefiro ficar na minha casa. O não também é resposta, sabia? Não adianta tentar ganhar o mundo inteiro e perder a única coisa que é minha de verdade, a família. Você precisa saber colocar preço, porque a sua vida vale muito. O tempo que você passa com a sua família, com seus filhos e seu cônjuge. Você tem que dar valor no que está colhendo. Se você planta 1 e colhe 100, precisa saber vender isso. O problema de quem assusta com a colheita é porque quer dar tudo para os outros. Não faça isso. Você não vai ser mercenário por isso. As pessoas irão te respeitar porque você é uma pessoa de valor. Quando você quiser dar algo, dê, mas não viva sendo uma pessoa que dá tudo, senão logo você não vai ter nada. Dê o que for transbordo na sua vida, aquilo que não for, deixa para sua família. Tem um dos treinadores que andam comigo, eu o conheço há 10 anos, ele tinha aluguel atrasado da casa, os carros indo para a justiça, escola dos filhos, tudo atrasado, até que ele veio virar meu treinador. Eu perguntei, qual é a sua? E ele respondeu que nasceu para ajudar todo mundo. Ou seja, ele ajuda a pagar o aluguel da casa de outra pessoa, mas a família dele não consegue honrar. Ele tinha uma crença limitante, pensava que precisava sofrer porque Jesus sofreu, então fazia tudo pelos outros com muito sacrifício. É um cara incrível, sou fã dele, mas precisa aprender a honrar a família primeiro. A escola dos meninos estava mandando carta dizendo que ia ter que expulsar os filhos. O juiz querendo tomar o carro dele, o aluguel atrasado para despejar. Sei que nunca vi alguém como ele, cuidava de todo mundo, menos os da casa dele. Você tem que comercializar suas ideias, o seu conhecimento. Acumulado, o tanto de livros que você já leu, todos os cursos que você já fez, as horas que você passou estudando, tudo isso precisa ser valorizado. Tudo que você está colhendo pode ser monetizado. Quando você quiser dar, faça isso em paz, sem tirar nada da sua família. O fato de você aprender a transformar em pecúnia tudo aquilo que você colhe, vai fazer você colher coisas boas. Tudo tem como monetizar, só não monetize os seus relacionamentos. Mas o seu tempo envolvido em negócios deve ser monetizado, nem que seja para aprendizado. Agora deixa o rio fluir, que só tem coisa boa para acontecer. E se você já é próspero, vai ensinar alguém, porque o verdadeiro próspero é aquele que transborda. Grande beijo no seu coração e até a próxima!